Ok. Bom dia a todos, quer dizer, já boa tarde, né? De repente, se alguém já fez sua refeição. Desculpem o atraso inicial, é que eu estava tentando conectar o outro computador, porque a versão do Windows é um pouquinho mais atualizada, e eu uso alguns efeitos durante a apresentação. Mas nós vamos rodar, então, no Windows anterior. Não vai ter prejuízo, grandes prejuízos, não. Tá? Só deixa eu testar se está funcionando aqui. Tá, beleza. Bom, pessoal, qual é o objetivo, né, desses minutos aqui de conversa? É passar para vocês um básico sobre aviação, né, sobre a tecnologia, sobre a questão da deriva, que é bastante importante, né, que é um aspecto que o prestador de serviço não deseja, o cliente não deseja, e quem não tem nada a ver com a operação, muito menos deseja deriva. E depois eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia, especificamente alguns equipamentos, bem rápido, utilizados na aviação agrícola, e as vantagens inerentes à atividade de aviação. Okay? A aviação agrícola já se antecipa, pode ser avião, pode ser helicóptero, tem algumas nuances, algumas diferenças. Bom, como nós temos pouco tempo, eu vou passar as informações na medida de que elas são necessárias para concatenar um raciocínio, e, posteriormente, vocês questionem acerca de alguma dúvida em particular que, eventualmente, vocês tenham. Claro que, para falar de um tema, não se pode relevar, deixar passar um aspecto histórico, né? Quando começou? Na verdade, a aviação agrícola começa em 1911, o avião foi criado em 1905, 1906, então, 5 anos depois, o Alfred Zimmermann, aquele senhor que está ali em cima, essa foto é de 1950, na época ele era um pouquinho mais novo, 1911, ele teve a ideia de lançar produtos agrícolas de cima para baixo. Por quê? Porque os equipamentos existentes na época não conseguiam lançar uma altura suficiente de baixo para cima em se tratando de florestas. Então, os produtos iam até uma determinada altura e dali para cima, se o inseto galgasse alguns metros, ele escapava do efeito dos produtos. Tá? Depois, em 1921, nós temos o primeiro voo nos Estados Unidos, pelo menos que se tem registro, né, e não era pulverização, era polvilhamento, se usava pó na época. Né? Então tem o registro deste voo para atacar lagartas também em florestas. Depois, posteriormente, em 1922, primeiro voo em lavoura de algodão, nos Estados Unidos também. E, posteriormente, a criação da primeira aeroagrícola do mundo, que na época chamava-se Huff Dell Industries Incorporation, era uma empresa de 2 engenheiros aeronáuticos que se uniram para produzir aviões, mas eles usavam aviões deles para outras atividades, dentre elas a aviação agrícola. Cite-se que essa empresa cresceu tanto que ela teve mais de 100 aeronaves pulverizando alguns anos após a sua fundação. E também que, num determinado momento, ela mudou para o delta do rio Mississippi, nos Estados Unidos, e alterou o nome dela, de Huff Dell Industries Incorporation, para Delta Airlines. Isso soa meio familiar, né? A Delta Airlines, hoje, empresa de transportes de passageiros, era uma empresa de aviação agrícola no seu nascedouro. Tá? E, por fim, tem que citar aqui no nosso Brasil, né, quando é que começou a aviação agrícola, em 1947, por iniciativa de um agrônomo gaúcho lá de Pelotas e o piloto também de Pelotas. Houve uma praga de gafanhotos na região e o agrônomo teve a ideia de utilizar uma aeronave, a exemplo do que se fazia nos Estados Unidos na época, para fazer o polvilhamento de produtos químicos a fim de combater essa praga. O pessoal chamou eles de loucos, sabe, vocês são doidos, né? Sair voando aí, esparramando o produto, mas chamaram de doidos até a manhã do dia seguinte. Na manhã do dia seguinte, quando começou a dar certo, eles viraram heróis, e está aí o registro, né, oficialmente, foi registrado esse voo como o primeiro voo agrícola no Brasil em 1947. Tá? Então, lá se vão mais de 70 anos. Né? Quer dizer, a atividade não é de hoje. Muito bem, feita essa introdução de alguns aspectos ligados ao nascedouro da atividade, deixa eu registrar alguns aspectos dentro do Brasil. 1947, então, é o voo do Candiota, em Pelotas. Posteriormente, em 1950, foi feita a primeira aplicação de BHC na cultura do café. E, então, após aquele voo, 3 anos após, o Ministério da Agricultura abraçou a causa e criou as chamadas patrulhas de tratamento aéreo. Essas patrulhas eram coordenadas pelo Ministério e as pessoas, os produtores que eventualmente necessitassem desse tratamento,
eles consultavam o Ministério enviava essas patrulhas, inclusive trabalhando com helicóptero na época, não era só avião. Então, o uso do helicóptero também não é uma criação ou uma proposição recente. Já foi utilizado fora do Brasil há muito tempo e no Brasil já em 1950. 50, né? 65, aplicação em ultra baixo volume no algodão. O que é isso? É a aplicação de menos de 5 litros por hectare. Também as pessoas pensam que hoje, aplicar 1,5 litro, 2 litros de avião, isso é uma técnica ou uma tecnologia nova. Não, isso iniciou-se lá nos anos 50, começou na Inglaterra, a Microner criou os atomizadores, equipamentos que nós vemos aí agora difundido, né, altamente utilizado na aviação e exposto aqui nos estantes. Essa aplicação em ultra baixo volume já foi feita em 65 no Brasil. 67, criação do CAVAG. O que é o CAVAG? É o curso de piloto agrícola, também na época uma iniciativa do governo federal, que, vendo a necessidade do setor, montou esse curso na Fazenda Ipanema, em São Paulo, em Sorocaba, aqui em São Paulo, e ali iniciou-se a formação de pilotos. Hoje ela já está delegada essa competência para o setor privado, né? Em 1969, eu destaco também a fundação da Embraer. Por que a Embraer tem a ver com aviação agrícola? De início, eles criaram toda a estrutura da Embraer em função da produção do Bandeirante, que era uma aeronave com a proposta de auxiliar no desenvolvimento do país. Na época, dificuldade de estradas, então teria que ser uma aeronave que pousasse em qualquer local, que fosse transformada de suporte para passageiro para carga facilmente, e o Bandeirante realmente fez isso. E o segundo avião da Embraer era uma proposta de fazer isso por um outro setor, que era o setor agrícola. E aí criaram uma aeronave agrícola que chamaram de Ipanema em função da Fazenda Ipanema, onde era dado o curso de piloto agrícola na época. Essa é a história resumida, né, no mundo e no Brasil. Bom, pulverização, pessoal. Pulverização, eu vou destacar alguns pontos para vocês, e eu até já peço desculpa antecipadamente, porque na hora de fazer a abertura dos painéis aqui, das palestras, eu tinha a intenção de usar o meu computador, onde eu resumi algumas coisas, porque essa série de imagens, muitas vezes eu uso para fazer uma exposição um pouco mais longa. Como o nosso problema aqui é tempo, e eu não conseguia abrir esse compacto, não transmitia de um computador para outro. Então, se eu der uma aceleradinha em alguma imagem, antecipadamente já peço desculpas a vocês. Mas, importante agora, é eu exigir de vocês assim, uma atençãozinha especial durante 4, 5 minutos, mas vai valer a pena. Por quê? O que eu vou passar aqui agora para vocês é um aspecto muito básico, importante e fundamental das pulverizações, que é a questão de tamanho de gota. E isso não vale só para pulverização aérea, isso vale para terrestre também. Ou seja, é algo que é de aplicação geral e restrita, tá? Vamos imaginar duas gotinhas, uma com 0,4 milímetros e a outra com 0,1 milímetro de diâmetro. E a gente trabalha verdadeiramente com gotas desse tamanho. A gente trabalha com gota de 0,3 milímetros, 0,25 por aí. A de 0,100 a gente não trabalha porque é uma gota que já entra na faixa de deriva. Mas, para a gente não ficar falando 0,1 milímetro, 0,2, 0,3, existe uma medida, uma unidade de medida que trabalha com o número inteiro, que a unidade é bastante reduzida, ela é uma unidade pequena, para a gente trabalhar com números inteiros. Então, a gota de 0,4 milímetros a gente chama de 400 micra, e a de 0,1, 100 micra. Tá? Pergunta para vocês, né, de forma bem, para mexer um pouco com a cabeça de vocês. Se eu regular, se eu produzir uma gota de 0,4 micras, aliás, deixa eu mostrar isso aqui antes. Como é que a gente calcula o volume de uma gota? Quanto ela precisa de água para ser formada? A gente usa essa fórmula aqui, não quero que vocês calculem, eu vou botar o resultado direto, que é π vezes diâmetro ao cubo dividido por 6, né? Mas vamos calcular então o volume da gota de 400 micra. Quanto é que uma gota de 400 micra contém de água, ou quanto de água eu preciso para formar uma gota de 400? O resultado é esse aqui, 0,03 milímetros cúbicos de água. Se eu usar 0,03 milímetros cúbicos, eu formo uma gotinha de 0,4 milímetros de diâmetro, 400 micras. A pergunta agora é a seguinte: se eu tomar esse volume que antes eu produzia, essa gota de 0,4, e regular o meu equipamento para produzir gotas de 0,1 milímetro, ou seja, 1/4 do diâmetro, o diâmetro dividido por 4, quantas gotas de 0,1 eu vou produzir a partir daquele volume que eu tinha em 0,4?
Uma gota 4 vezes menor, com o mesmo volume de água, quantas gotas eu produzo? O raciocínio é 4. Né? O impulso é 4. Mas não é, pessoal. E por que eu estou mostrando isso aqui, que parece meio enfadonho e até meio chato, né, numa palestra ficar falando de matemática, mas é importante para vocês entenderem o que vem depois, que é o controle de deriva e a importância de cada equipamento nessa tecnologia. Tá? Então vamos lá, como é que vocês vão calcular? Calcula o volume da gota de 0,1, que está aqui, ó, abreviando, 0,05, divide esse por esse, ou seja, divide isso aqui por isso aqui, eu vou ver o número de gotas, correto? Ó, 64 gotas. Ou seja, à medida que eu venho reduzindo o tamanho da gota, eu vou aumentando numa proporção cúbica o número de gotas. Qual é a importância disso? A importância disso, associando ao que vem agora, é o que vocês vão ver na sequência. Olha só. Agora é importante, eu vou passar esse cálculo aqui, que esse aqui é um outro raciocínio, tá? Importante é ver o seguinte, quando eu lanço a gota de 300 micra, que área ela cobre? Qual é a superfície que ela cobre? Qual é a superfície que ela atinge? Uma gota de 300 micra atinge 70 milésimos de milímetro quadrado. Mas é uma coisa tão pequenininha que foge da nossa concepção. Já uma gota de 100 micra, ela atinge 7,8 milímetros quadrados, uma área muito menor, obviamente, porque ela tem um menor diâmetro. Mas, quando eu produzo uma gota de 300 e com o mesmo volume eu passo a produzir uma de 100, eu faço 27 gotas. Ou seja, para cada uma gota que existia, agora eu produzo 27. Então eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 27, correto? Olha a área que eu passo a cobrir quando eu reduzo a gota para 100 micras, uma área 27 vezes maior. Então, o que acontece numa pulverização? Isso aqui, ó. Mesmo volume, uma gota, dividir pelo meio o diâmetro, 8 gotas, dividir por 4, dividir por 8. É isso que explica o seguinte, pessoal, se eu desse para vocês um balde com 20 litros d'água e pedisse, olha, atinjam 1,5 campo de futebol, vocês conseguiriam derramando a água? Não. Agora, se eu der um pulverizador e vocês forem pulverizando, num determinado momento vocês vão conseguir fazer isso. Basta regular a passada com um movimento de braço. Por quê? Porque eu fracionei aquele líquido em gotas. E essas gotas atingem uma área muito grande. Então, o raciocínio teórico é o seguinte, quanto menor o diâmetro da gota, maior a área de cobertura, correto? Correto. Se não fosse uma coisa, a evaporação. Eu tenho um limite para reduzir a gota, porque num determinado ponto eu vou começar a ter evaporação, e isso eu não quero, porque essa evaporação pode gerar deriva e outras consequências que não o meu objetivo da pulverização, em qualquer modalidade, terrestre ou aéreo. Tá? Então vamos além. Olha aqui, ó, essas gotas em relação a um insetinho, um cascudinho qualquer ali. A pergunta é, existe a probabilidade dessa gota aqui errar o alvo? Tem. Agora, se eu, em vez de lançar uma gota deste tamanho aqui, eu lançar 4 gotas de metade do diâmetro, que é a mesma coisa em volume, qual é a chance das 8 gotas errarem o alvo? Muito menor. A mesma coisa com 64. Ou seja, à medida que eu fraciono, eu cubro maior área e aumento a probabilidade de que o meu produto atinja o meu alvo, a minha gota atinja o alvo. Tá? Mas, lembrando, tem um limite. Esse limite é o limite da evaporação da gota ou da perda da gota por deriva. Na planta, no vegetal, é a mesma coisa. Ou seja, uma gota, 8 gotas, 64 gotas, eu vou ampliando a área de contato, eu vou ampliando a probabilidade, eu vou aumentando a eficiência biológica, enfim, uma série de outros parâmetros. Tá? Bom, na lavoura, de maneira geral, isso aqui de maneira bem genérica, se eu vou usar produtos, por exemplo, que precisam atingir a parte superior da cultura, eu posso produzir gotas maiores do que 300 micra. Ela é uma gota um pouco maior, ela desce com mais velocidade, ela impacta com um pouco mais de velocidade, eventualmente ela escorre, respinga, mas, de maneira geral, ela permanece na copada da vegetação. Se eu tiver que atingir a parte de baixo aqui, ou seja, as primeiras folhas, no caso, ferrugem da soja, que começa de baixo para cima, eu não posso trabalhar com essas gotas maiores. Eu tenho que trabalhar com uma gota menor, por quê? Porque ela penetra mais na planta. Por que a penetração? Ela desce um pouco mais lento,
ela sofre influência da turbulência e até da corrente convectiva que se eleva do solo, aquele ar quente. E aí ela gira dessa maneira aqui, ó. Ela vem girando e cobre a planta como um todo. Então, à medida que eu preciso penetração, eu diminuo a gota. Só que tem um limite. Se eu baixar essa gota de 100 micra aqui, praticamente eu estou produzindo uma gota que vai ser sustentada no ar, vai flutuar, e o que eu ia dizer é o seguinte, praticamente eu estou produzindo deriva. Tá? Então eu tenho que cuidar esse tamanho de gota, seja numa pulverização ou noutra. Era isso que eu queria passar para vocês em termos de tamanho de gota, esse raciocínio lógico que eu acho fundamental para que vocês entendam o que vem na sequência. Tá? Mas, mais uma vez, isso vale para terrestre ou vale para o aéreo. Ó, aqui um desenho a mais que explica algumas coisinhas a mais, né? A gota mais grossa, ela desce e escorre, e a gota menor, ela circula. Tá? Trazendo para a nossa realidade, imaginem o seguinte, vocês estão numa parada de ônibus, um vento de 5 km por hora, a parada de ônibus tem 3 metros quadrados de telhadinho em cima de vocês, e vem uma chuva bem grossa. Vocês se molham? Não, estão debaixo da parada, né? Ou seja, de repente molha o pé ali por um respingo. Agora, se tiver uma chuva bem fininha na mesma condição, a pergunta é, vocês ficam secos? Não ficam, né? Não tem como se proteger. A mesma coisa dentro de uma vegetação, né? Seja qual for ela, a gota penetrando, ela cobre, né, o ambiente como um todo. Maravilha. Vamos lá, vamos falar aqui, ó, de uma coisa que é de extrema importância, que é o seguinte, densidade de gotas. O que é densidade de gotas? Isso aqui é centenas de vezes mais relevante do que o parâmetro mais utilizado, que é litro por hectare. Densidade é gota por centímetro quadrado. Então, a hora que você faz uma pulverização, você deve olhar a densidade. Quantas gotas por centímetro quadrado atingiram o teu alvo, seja um inseto, seja a planta, enfim, o teu alvo. Tá? A gente toma por base 20 gotas por centímetro quadrado, mas nós podemos ir para aplicação com fungicida de contato até 40, 50 gotas. Mas, na prática, é isso aqui. Ó. Isso aqui é uma pulverização de 20 litros por hectare, gotas de 600 micras, 0,6 milímetros, eu obtive 7, 8 gotas por centímetro quadrado. Eu não tenho gota suficiente para que o produto tenha a sua máxima eficiência, com exceção de alguns produtos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o número de gotas por centímetro quadrado. Olha aqui, ó, gota de 200 micra, eu já consegui uma cobertura muito maior, e é isso que eu quero. Eu quero cobrir o meu alvo, né, de uma maneira mais eficaz. Consigo isso como? Reduzindo o tamanho da gota. Então, tirem da cabeça, quem trabalha na área e no setor, aquela ideia, eu fiz uma aplicação de 30 litros por hectare, foi boa. Não. Pode ser, desculpe a má palavra, mas uma péssima aplicação, para não dizer outra coisa. Depende da densidade de gotas. Se você fizer 30 litros por hectare com gota de 600 micras, você vai obter talvez 10, 12 gotas. Se você usar 20 a 300 micras, aqui você já está obtendo quase 70 gotas. É uma aplicação muito mais eficaz com uma litragem menor. Então esqueçam esse parâmetro litro por hectare e vão para a densidade de gotas, que é muito mais importante como parâmetro. Ok? Como parâmetro. Litro por hectare é consequência. Tá? Eu gostaria de ter mais tempo para discutir isso aqui com vocês. Isso aqui é uma apresentação de um gringo, eu vou ser mais breve um pouquinho. Apresentação não, uma pesquisa, né, acho que é norte-americano, que ele fez coisa similar. Ele produziu, por exemplo, um DMV de 400, um tamanho de gota de 400, com 20 litros por hectare ele conseguiu 16 gotas. O que ele tentou fazer? Ele dobrou a litragem, saiu para 40 litros, conseguiu 32. Lembra que eu falei que não dá para ficar menos de 20. Tá? Mas botar 40 litros é muita coisa, é muita litragem, então o que ele fez? Ele reduziu o tamanho da gota, aqui tem uma tabelinha de comparação, em 300 micras ele já estava com 38 gotas, é muito mais eficaz você reduzir o tamanho da gota do que dobrar a litragem, nesse caso, né? E em 200 micras ele já conseguiu o quê? Conseguiu 129 gotas. Novamente, reduz o tamanho da gota, aumenta a eficiência. Agora, cuidado com a deriva, cuidado com o tamanho de gota muito reduzido. Aqui nós estamos falando em teoria. A prática, realmente, ela exige limites, né, de redução de tamanho de gota. Maravilha. Aqui uma expressão gráfica de um teste de deposição. O que se faz quando a gente quer avaliar larguras de faixa ou qualquer outro parâmetro de uma pulverização, no caso aérea? Eu coloco cartões, metro em metro,
A uma certa distância, eu coloco cartões de 5 em 5 metros para mim fazer uma avaliação de deriva e faço a passagem da aeronave. De uma maneira geral, as gotas aqui no centro da faixa são um pouco mais concentradas, ou se espera-se que sejam, e à medida que nós vamos para os extremos da faixa, no caso de uma passada, ou passadas subsequentes, mas lá na ponta isso vai acontecer, as gotas vão diminuindo, ok? Eu tenho um valor mínimo, que é o meu valor de faixa efetiva, que eu busco, e além dessa faixa, ocorre deposição de gotas aqui? Ocorre. É normal? É. A que distância? Isso pode variar 30, 40, 50, 70 metros ou mais. Se a pulverização for feita fora dos parâmetros, nós vamos ter uma distância maior, e a isso a gente poderia começar a denominar de deriva. Só que o detalhe é o seguinte, um detalhe bastante importante. A legislação brasileira, ela estabelece 250 metros de residências, ou moradias isoladas, ou mananciais de água, e nós temos, normalmente, numa pulverização bem feita, a presença de gotas a uma distância muito menor do que essa. Então, se eventualmente essa deriva atingiu terceiros, ou atingiu um ponto, um alvo que não deveria atingir, é porque a preparação, vamos dizer assim, a fase de planejamento operacional, ou a própria operação foi mal realizada. Acontece? Acontece. Já aconteceu? Já aconteceu. Agora, nós temos operadores que se atêm de forma bastante técnica à pulverização e outros não, como em qualquer setor. Então, não dá para dizer que não existe a possibilidade de deriva. Existe, como eu falei para vocês, à medida que vocês forem reduzindo o tamanho de gota. Mas há que ter um acompanhamento técnico e o uso de tecnologias, seja de adjuvantes, seja dos próprios equipamentos, de forma que esse problema não seja a um grau tão exacerbado a ponto de atingir áreas que a legislação não permite. A legislação, inclusive, prevê 500 metros de vilas, vamos dizer assim, ou agrupamentos de animais. A lei não diz, mas na prática, se você tem lá um confinamento bovino, tem 1000 cabeças concentradas, estabelece-se por associação uma distância de segurança de 500 metros. Tá? Questão da deriva, pessoal, a tão famigerada deriva que eu disse que eu ia pincelar aqui com vocês. A questão da deriva, ela é crucial. Sempre foi e hoje ainda mais, porque inclusive nós estamos passando por um período bastante difícil para as tecnologias de pulverização aérea, que nós estamos sendo literalmente perseguidos, e por pessoas que não conhecem a técnica, simplesmente botaram como, na minha opinião, cavalo de batalha, e nós vamos derrubar, somos contra, e sem menor conhecimento, né, fazem o possível para prejudicar e atingir, inclusive proibir a pulverização aérea. Então, para nós, nada mais importante neste momento do que evitar todo e qualquer percalço. E um grande percalço é a deriva. Prejuízos da deriva, saúde humana e animal, contaminação ambiental, se ela vier a ocorrer realmente, contaminação de culturas vizinhas, prejuízo ao produtor, processos ambientais, litígios, enfim, só rolo. Ninguém quer. O operador não quer, o contratante não quer e o terceiro também não quer. Tá? Agora, eventualmente pode acontecer? Até pode. Se bem que se utilizar a técnica e a tecnologia adequada, no momento certo e de forma constante, olha, a probabilidade é muito pequena. Porque eu não creio, fazer uma afirmação bastante forte, eu não creio que um operador produza deriva durante X tempo, o dia inteiro, uma manhã, e não veja o que está fazendo. Ele tem condições de prever a ocorrência de deriva até antecipadamente se ele estiver acompanhando os parâmetros básicos da pulverização, como, por exemplo, a densidade de gotas. Se a densidade vier caindo, ele sabe que algo está acontecendo. Ele promove o ajuste e a deriva não acontece. Então, essa questão de deriva constante, para mim, é um operador, seja aéreo ou terrestre, que não está seguindo a técnica e não está prestando atenção ao que faz. Vamos lá. Questão de deriva, de forma bem rápida, nós temos a deriva física, que seria o deslocamento de gotas, isso é visível, né? E a deriva de vapor. Isso é relacionado a produtos. Eu lancei o produto na área correta, ele caiu ali, vaporizou e se deslocou para outra área. Isso é o uso de substâncias como, por exemplo, 2,4-Ds e outras que são bastante voláteis, mas é uma questão técnica de controle do momento correto e até da tecnologia a ser utilizada para a aplicação desses produtos. Essa figura aqui para a deriva ela é bastante interessante. É o seguinte, ó, aqui é uma distância de queda, um vento lateral, né, e uma condição atmosférica de alta umidade relativa e baixa temperatura. O que eu faço? Eu lanço a minha gota e eu representei desta maneira, ela tem um deslocamento lateral
em função do vento, isso é normal, a gente prevê, já antecipa esse deslocamento faz parte, inclusive, do processo, mas a gota chegou viva. Ela chegou inteirinha, perfeitinha, né? O volume dela foi mantido, ou muito próximo ao que foi lançado, né? Agora, a mesma gota lançada sob uma condição atmosférica de baixa umidade relativa e alta temperatura pode passar por esse processo aqui, ó. Ou seja, ela veio reduzindo de tamanho até que evaporou. O problema não é essa perda, o problema é a distância que ela vai percorrer à medida que ela vem reduzindo de tamanho. Porque à medida que ela reduz de tamanho, ela vai ficando mais leve, reduz a velocidade de queda, aumenta o tempo de permanência e aumenta o empurrãozinho do vento. Então isso aqui é o processo, né, parte do processo de deriva. Ou seja, a redução do tamanho de gotas. É isso que nós temos que evitar. É isso que nós temos que controlar. Ou seja, se nós não podemos controlar a redução do volume, do diâmetro e, consequentemente, a redução da velocidade de deposição, que nós pelo menos façamos com que a gota chegue antes que ela atinja um tamanho tal que simplesmente ela vai permanecer flutuando por um tempo muito alto e vai ser empurrada para o lado. Como é que se faz isso? Ora, aumenta-se o tamanho da gota, pode-se baixar a altura de voo, pode-se adicionar adjuvantes, substâncias químicas que alteram as propriedades das gotas e dão a elas uma característica diferenciada capaz de suportar uma situação atmosférica adversa. Então, isso faz parte do pacote de controle de deriva, do pacote de melhoria da qualidade, melhoria da deposição de gotas, numa tecnologia e noutra. Olhem bem, eu estou falando de pulverização de uma maneira geral. Claro que, eventualmente, eu uso um exemplo de aeronave. Isso aqui, pessoal, é parte daquele material que não deveria estar aí, mas agora na troca do equipamento ficou. Mas isso aqui é só para explicar, para não deixar sem explicação, isso aqui é questão de velocidade de gotas. As gotas, quando são maiores, elas adquirem uma velocidade de deposição maior, que é a velocidade de chegada na planta, então ela chega mais rápido. Tá? Em resumo, seria isso. Claro que teria mais parâmetros para falar. E as gotas menores atingem uma velocidade de deposição menor a uma maior altura. Então elas têm uma tendência a permanecer por mais tempo no ar, mais tempo exposta à condição atmosférica adversa e, portanto, maior potencial de deriva. Aqui também é relacionado à questão das gotas pequenas, isso aqui é para explicar como é que a deriva se comporta. No momento que eu tenho, só para abreviar para vocês, quando eu tenho gotas muito pequenininhas, essa gota ela é levada ao sabor do vento. E se o vento é muito calmo, ele vem, por exemplo, na direção desse obstáculo, ele contorna o obstáculo. E contornando o obstáculo, muitas vezes ele leva a gota junto. A eficiência de coletagem da gota baixa e ela pode ser transportada por uma distância muito grande. Mas isso aqui já são gotas na faixa de 50 micra, gotas bastante pequenas, gotas de deriva. Tá? Esse aqui é um fenômeno específico das aeronaves, que é o vórtice de ponta de asa, aquilo que vocês veem quando o avião está pulverizando, aquele rolo que acontece na ponta da asa, isso é normal, isso é esperado, isso é uma condição aerodinâmica de diferença de pressão na ponta da asa, mas, em resumo, aqui agora que nós temos que ser um pouco mais breves, é o seguinte, eu estou olhando uma pulverização, está acontecendo esse rolinho lá, é errado? Não, errado não dá para dizer que seja. Agora, existem condições da atmosfera que não se deveria promover aquilo ali. Por quê? Se for muito seco, muita temperatura, a gota sobe, ela é levada para cima e o tempo de viagem dela aumenta e ela está suscetível a reduzir de tamanho e derivar. Então, em determinadas situações, é aconselhável que eu não tenha esse processo ou que não esteja acontecendo esse fenômeno de elevação da gota. Então, eu tenho que lançar mão de alguns recursos, dentre eles, fechar alguns bicos na ponta da asa para fazer com que esse produto não seja pego, né, por essa corrente de ar circular chamada de vórtex, que é consequência do arrasto induzido da aeronave. Então, eu tenho medidas que eu posso lançar mão. Dentre elas, até, isso aqui é uma questão de flutuação da asa, onde eu explico o vórtice, né, mas deixa eu passar aí nessa figura aqui que é mais objetiva. O que acontece quando eu falei para vocês que reduzir bicos na ponta da barra? Eu tenho lá o líquido sendo lançado, se a barra estiver a uma distância razoável, uma distância tecnicamente correta, não razoável, mas tecnicamente correta, da ponta da asa, as gotas descem antes que o vórtice consiga coletar elas a uma certa distância. Se eu não tiver esta barra bem posicionada, é isso aqui que acontece. Ó. E outro mecanismo para conter ou para alterar um pouco essa relação do vórtice, aí, relação de conflito com as gotas, é a colocação desses equipamentos aqui nas pontas das asas das aeronaves.
Às vezes vocês vão ver essas orelhinhas aqui chamadas de winglet. Isso aí tem a finalidade de deslocar um pouco esse arrasto induzido, né, fazendo com que ele não atinja as gotas. Tá? Então não é um enfeite de avião. Os nossos Ipanemas possuem isso aí, o 203, pelo tamanho da aeronave, e ali no caso um Cessna também é um equipamento original, mas a gente vê em um volume menor. Só para arrematar, pessoal, para quem acha, mas o Marcelo está falando de gota, qual é a diferença de uma gota de 290 micras, 0,29 milímetros, para uma de 0,25? É 0,04 milímetros. Marcelo, para de enrolar, isso aí não dá diferença. Quer ver uma coisa? Em diâmetro, esta gota aqui, ó, ela é 1,16 vezes maior do que a gota de 250 micra, correto? Dividir 290 por 250. Se eu quero saber de volume, basta eu elevar o cubo, lembra lá da fórmula? Eu vou elevar o cubo a essa proporção. Deu 1,56. Então, esta gota tem 1,56 vezes mais líquido do que essa. Se eu estou falando do mesmo líquido, da mesma densidade, mesma cauda, enfim, a mesma coisa, eu posso afirmar que essa gota ali é 56% mais pesada do que a outra. Diferença de 0,04 milímetros. Tá? Então, assim, ó, de forma objetiva, tá? Tamanho de gota numa pulverização é tudo, tudo. Simplesmente tudo tem a ver com o tamanho. Se eu controlo o tamanho de gota, eu, teoricamente, estou controlando, né, a minha pulverização. Claro que isso se dá através de diversos parâmetros, né? Mas eu tenho que controlar o tamanho de gota. Isso é de extrema importância, pessoal. Bom, fatores que afetam o potencial de deriva aí no avião e algumas coisas, eventualmente, também no equipamento terrestre. Tamanho das gotas produzidas, tecnologia utilizada, vocês vão ver na sequência que eu mostro para vocês que bicos são diferentes de atomizadores, por exemplo. Tamanho das barras, lembra lá a barra lá na ponta da asa, ou então, digamos assim, gotas na barra. Tá? Pressão de trabalho, o uso de diferentes equipamentos. 2, fatores atmosféricos, velocidade, direção do vento, temperatura, umidade relativa, constância dos ventos, regularidade dos ventos, ventos de rajada também atrapalham bastante a pulverização. E até aqui, ó, isso aqui também vale para terrestre. Assim como esse fator número 3 aqui, né, a formulação dos produtos, o uso de surfactantes, de emulsificantes, de adjuvantes, melhoram a questão de controle de deriva, enfim, toda a química envolvida no processo. E, por fim, algumas coisas relacionadas única e exclusivamente ao avião, que são os fatores aerodinâmicos, né? Os vórtices, posição dos equipamentos, turbulências geradas pelas próprias aeronaves. Mas, pessoal, embora esses fatores aqui afetem, eles são de conhecimento dos operadores e, além disso, além da questão do conhecimento, eles são de constante controle e acompanhamento numa pulverização tecnicamente bem feita. Tá? Mais uma vez, não sou hipócrita de dizer, há quem faça isso mal feito? Tem. Tem bons profissionais e maus profissionais em todos os setores. Mas o que eu quero mostrar é que tem como fazer esse controle, tem como realizar o controle. Beleza, tecnologia. Uma aeronave agrícola ela é uma aeronave como qualquer outra no que tange a voo, superfície de comando, sustentação, hipersustentação, ou seja, tem flap, aileron, leme, mas ela tem algo a mais, que é um equipamento agrícola capaz de dar a este equipamento, o avião como um todo, a condição de servir como um pulverizador ou um lançador de sólidos. De forma bem breve, nós temos um hopper, nós temos uma bomba, no caso uma bomba eólica, para gerar pressão e impulsionar o líquido. O piloto tem sob controle dele a válvula bypass, que é onde ele vai dizer, olha, esse líquido agora sai. Então ele abre lá atrás. Esse líquido agora fica. E ele fica paradinho? Não, ele fica circulando aqui, ele fica girando, né, num circuito menor, promovendo a mistura da cauda. Então isso aí é, de forma, claro, bastante simplificada, né, o equipamento que uma aeronave tem. Uma vez que o piloto mande para as barras, nós temos um manômetro de pressão, né, um equipamento que controla a pressão, e nas barras aqui eu posso ter atomizadores ou bicos, a princípio, que é o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Bicos de pulverização. De maneira geral, bico hidráulico, utiliza pressão hidráulica, similar ao trator, depende lá da ponta, a forma de jato produzido, o tamanho de gota, enfim, as características ligadas à pulverização. Os bicos eletrostáticos, né, que introduzem uma tecnologia, né, que utiliza, vale-se das diferenças de carga para promover maior ou menor atração,
entre a gota e o seu alvo. E, por fim, o bico CP, que é um bico de utilização bastante ampla, ele é um pouco mais prático e ele permite uma flexibilidade maior em termos de vazões e tamanhos de gota, com um pouco menos de trabalho na regulagem desses equipamentos. Beleza. E os atomizadores? Nós temos dois tipos. Atomizador rotativo de disco primeiro, tá? E o atomizador rotativo de tela. Aguardem a imagem desse aqui, ó. Esse aqui utiliza uns discos e o líquido sai entre os discos e forma as gotas. E o atomizador rotativo de tela, que é este aqui, que utiliza uma tela por onde o líquido passa. De maneira geral, os dois são bons. O de tela permite uma amplitude um pouco maior de vazão. Eu posso trabalhar com vazões bem baixas ou vazões um pouco mais altas do que o atomizador rotativo de disco. Mas o operador tem esse conhecimento e ele lança a mão desse equipamento quando ele quer controlar um pouco mais a pulverização dele, quando ele quer baixar volumes, trabalhar com gotas menores e, eventualmente, não atingir a gota de deriva, porque o bico ele produz gotas, mas as gotas são produzidas num espectro, uma variação, uma amplitude maior. Eu tenho gotas de 600 micra convivendo, eventualmente, com gotas de 150, 100, que, eventualmente, poderiam se transformar em deriva. Aqui não, aqui a faixa é um pouquinho mais ajustada. Essa é a grande vantagem dos atomizadores utilizados nas aeronaves. Isso aqui é a distribuição de uma pulverização em bico hidráulico. Pode ver que tem uma gama diferente de gotas, maior do que esta aqui. Esta aqui é mais uniforme, portanto, eu tenho um controle maior sobre aquelas gotinhas pequenininhas, que são as bandidas do sistema, que eu não quero ter no momento que, eventualmente, eu comece a trabalhar com condições atmosféricas que poderiam provocar deriva. Tá? Agora, vantagens da pulverização aérea, do uso da aviação agrícola. Essas são vantagens inerentes à utilização de aeronaves. Tá? Aqui sim, aqui eu vou destacar pontos específicos da aviação agrícola. Primeira coisa, pessoal, rapidez no controle. De maneira geral, enquanto o terrestre faz 1 hectare, o avião faz 3. Ou seja, se o terrestre hoje promove uma pulverização de 20, 25, depende do tamanho da barra, do autopropelido, os equipamentos de ponta, uma aeronave pode produzir 60, 70 ou até mais. Para vocês terem um exemplo bem prático, o Rio Grande do Sul são áreas menores, mais irregulares. Um Ipanema, que é uma aeronave média, de tamanho médio, não é uma aeronave grande, produz o quê? 60 hectares hora. Este mesmo Ipanema, com a mesma regulagem, no Mato Grosso, pode fazer 120. Por quê? Extensão de área, comprimento de áreas, áreas mais regulares, o piloto tem que ficar fazendo menos voltinha em torno. Então, nós temos, sim, mais agilidade do que o terrestre. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é iniciar o controle mais rapidamente, levar o produto à área para iniciar o seu controle mais rapidamente, né? Ou seja, eu tenho melhor timing, que é o custo de oportunidade. Mas, Marcelo, quanto me beneficia isso? Quanto eu vou economizar? Não sei. Depende da praga, da extensão do dano, da cultura, da fase, né? Depende do momento, mas que gera economia, gera. Tá? Outra coisa é aproveitar a janela de clima favorável. Algumas regiões têm um clima favorável à pulverização, vou chutar, das 6 da manhã até as 9, 9h30. Com um terrestre eu faria nesse tempo 60, 70 hectares, com um avião eu posso fazer 600, 700 ou menos, depende da proporção, né, da agilidade, do tamanho da área. E isso é favorável? É extremamente favorável. E nisso não adianta, nisso o terrestre não consegue se equiparar à velocidade de uma aeronave. Tá? Segundo ponto, pessoal, sem danos para as culturas. Enquanto o terrestre necessariamente se desloca sobre o solo e, portanto, atingindo diretamente a cultura, o aéreo não. O aéreo não provoca esses amassamentos aqui, ó, que hoje calcula-se, num cálculo otimista, uns 4% da lavoura. Eu fiz uma conta semana passada para uma lavoura de soja, ele, no mínimo, estaria esmagando R$310 por hectare. E esse cálculo, eu digo para vocês, ele está subestimado. Eu prefiro subestimar do que superestimar. Eu jogo para baixo porque eu mostro para o cara que o seguinte, o cálculo que eu faço considera que o equipamento sai da área, o terrestre faz a volta lá fora. Ele não faz isso, ele faz a volta aqui dentro, e aí ele esmaga mais. Mas eu prefiro dizer, olha, o mínimo que você vai esmagar é isso aqui, você está esmagando mais do que isso, correto? Porque senão a pessoa sempre tem uma tendência a dizer, esse alemão está exagerando. Ele botou mais 2% aqui só para me provar que era bom o avião. Não, no mínimo, hoje o esmagamento da soja no valor que ela está, com uma produção de 70 sacos por hectare, fica ao redor de R$320. Tá? Então é uma situação a ser analisada.
se vale a pena, se não vale a pena. Eu até diria, então, Marcelo, você disse que tem que pôr fora os equipamentos terrestres? Não, jamais. Mas daqui a pouco o casamento das tecnologias, ou seja, utilizar o terrestre até um ponto onde ele não gera prejuízos muito grandes e a partir dali jogar o aéreo seria uma solução bastante razoável, tá? E economicamente justificada já. Ainda a questão de rapidez no controle, quer dizer, sem danos às culturas, né? Ainda tem a questão do avião proporcionar acesso a áreas de difícil acesso. Por exemplo, áreas alagadas. Ah, mas você vai pulverizar em banhado? Não, eu vou pulverizar em arroz irrigado. Arroz irrigado, se eu fosse trabalhar com terrestre, eu teria que tirar água. Então, hoje, o arroz irrigado é uma cultura onde só não se colhe de avião. O resto faz tudo, até semear. Bananicultura é outra cultura que também se beneficia, apesar de ser pequeno produtor, se beneficia do uso do avião, porque é de difícil acesso. Hoje, um bananicultor que produz 1 hectare, se ele tivesse que aplicar de terrestre, e uns o fazem, eles têm que deixar ruas no meio para passar com as máquinas. Isso é perda de produção. E outra, o cara fica 1 hora para pulverizar 1 hectare com uma chuva de produtos em cima dele. Com EPI, correto, fica com EPI, não tenha nem dúvidas. Mas o avião já tira o cara de lá de dentro e consegue fazer até 20 hectares por hora, dependendo da região bananicultora, isso eu estou falando lá em Santa Catarina. Então é outra vantagem que não se pode jogar fora. Regulamentação e controle, pessoal, eu passei ela aqui, está aqui. Regulamentação e controle. O setor de aviação agrícola é o único setor atinente à pulverização que tem uma legislação específica. Nós temos ANAC e Ministério da Agricultura nos regulamentando e nos fiscalizando. E essa fiscalização realmente é efetiva e a regulamentação já existe há muitos anos e é cumprida. Aliás, eu tive alguns debates aí em eventos de proibição da aviação agrícola, onde, através do SINDAG, eu sou convidado por vezes para fazer o debate, o diálogo técnico, e algumas pessoas dizem assim, Marcelo, mas se é tão bom assim, por que de vez em quando tem multa? Sabe qual é a primeira resposta que eu dou? Porque a gente tem legislação. Aí podem nos fiscalizar, podem até nos multar. E nos multam muitas vezes por relatório mal preenchido. Não é uma questão de erro técnico, não é uma questão de deriva. É um relatório mal preenchido. Mas se existe a legislação, tem que fazer tudo corretamente. Acho correta a fiscalização. Só que a resposta imediata que me vem à cabeça é que nós somos legislados, né? Os nossos equivalentes, que é o terrestre, por vezes estão promovendo situações de impacto muito maior, no entanto, o avião é mais visível. Tá? Mas na questão de regulamentação, nós temos uma regulamentação própria. Segurança ambiental, pessoal, nós temos pátio para descontaminação da aeronave, nós temos equipamento para descontaminação de cauda, nós temos técnico executor acompanhando, nós temos agrônomo coordenador, nós temos plano de situação emergencial, nós temos manual de segurança operacional, ou seja, é um setor altamente organizado. E abrir mão desse setor, eu acho eu queria dizer uma palavra meio forte, mas um erro. Eu ia dizer burrice, mas é um erro muito grande, né? Hoje a aviação certamente é uma das excelentes ferramentas de pulverização que se tem à disposição para promover o controle tão necessário das nossas áreas de cultivo, né, de culturas, seja culturas alimentares ou não alimentares. Bom, vamos além. Segurança, saúde humana. Eu acho que basicamente é dizer o seguinte, se eu for fazer uma pulverização com terrestre numa área de, sei lá 5.000 hectares, eu envolvo pessoas para levar e trazer a água, eu envolvo pessoas para operarem o autopropelido, eu envolvo pessoas para fazer o carregamento, porque o problema do autopropelido é que ele não vai até a água tem que ir até ele. Então, vamos dizer 10 pessoas envolvidas. Isso é um chute, tá, pessoal? Pode ser mais, pode ser menos. O avião, nós precisamos de 2. Um operando a aeronave e outro lá no solo fazendo abastecimento. E isso já de cara me prova, me mostra que a exposição da saúde humana é muito menor. Nós temos regras básicas na aviação que dizem respeito à presença ou não de pessoas na área. Por exemplo, se tem presença de qualquer pessoa na área que não os 2 envolvidos, ou talvez mais um anuente, um técnico executor e um agrônomo, a operação literalmente tem que parar. Isso é regra, isso é norma nossa. E isso é cumprido, ou deveria ser cumprido. Então, a questão no que tange a saúde humana, também eu defendo com ardor, né, as vantagens e não digo superioridade, mas o fato da aviação agrícola se fazer presente desta maneira com a tecnologia de pulverização e de aplicação de agrotóxicos. Pessoal, para encerrar, aqui eu tenho algumas questões num quadro ali com o meu auxiliar preocupado, né, com deriva, com saúde humana,
com o tamanho da gota, com o meio ambiente. Isso aí é um empresário, o empreendedor aeroagrícola. Além disso, ele está preocupado com o combustível, com a alta do dólar, com o salário do piloto, a tua família dele também. Ou seja, é uma gama de preocupações que realmente faz com que hoje o empreendedor aeroagrícola, e eu digo a equipe como um todo, são pessoas diferenciadas, são pessoas treinadas para fazer o que fazem, não é pouco treinamento, o investimento é alto e, aliás, um aspecto, né? Se eu pedisse para qualquer um, a não ser que tenham pilotos aqui, obviamente, vai lá e pega o avião e sai pulverizando. Você não sabe nem acionar. Olha o grau de especialização daquele pulverizador, daquele homem que está lá fazendo esse trabalho, e não está fazendo à toa. Ele recebeu um grande treinamento. Por fim, pessoal, em qualquer atividade, assim como na nossa vida, a gente tem passado, presente e futuro. Nós estamos aqui hoje em função do que fizemos ontem e vamos chegar a um determinado ponto no futuro em função do que nós fazemos hoje. A grande vantagem disso aqui é o seguinte: se você não está gostando do que você é, começa a mudar. Quando? Agora. Inicia a mudança agora, que amanhã o teu futuro vai ser diferente. Agora, não espera que o teu futuro mude se você permanecer fazendo exatamente as mesmas coisas. Em termos de tecnologia, em termos de empresas aeroagrícolas, se faz isso constantemente. Nós estamos sempre mudando. A prova está aqui, ó. Esse congresso, que é o maior do mundo, reunindo 1.800, 2.000 pessoas, entre os visitantes vão ser muito mais, inscritos, se não me engano, são 1.800, né, que estão buscando o quê? Inovação, estão buscando melhorar a sua condição de trabalho, dar ao seu cliente uma melhor resposta e, para ele, uma maior rentabilidade. Afinal de contas, empresa tem que gerar lucro, né? O que a aviação agrícola busca hoje, no presente, é fazer com que no futuro a gente não tenha clientes, mas a gente tenha fãs. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e eu vou deixar aqui um contato de WhatsApp. Obrigadão, pessoal. Bom, estamos abertos para perguntas. Quem tiver algum questionamento, por favor, levanta a mão que eu vou até vocês. Muito obrigada. O diâmetro da gota, quanto ela é mais fina, maior o risco de deriva, certo? Sim, sim. Vamos supor, se você diminui o diâmetro da gota, o produto, o agrotóxico, ele perde a sua eficiência ou não? Não há uma relação imediata e direta entre tamanho de gota e perda da eficiência do produto. Na verdade, a eficiência pode baixar se essa gota evaporar. Ok? Aí ela não levou. Você tem que imaginar a gota como um veículo, como um transportador, um caminhãozinho que está levando o meu produto. E eu tenho que proteger esse caminhãozinho. Se eu vou usar um caminhão menor e vai fazer mais cargas para distribuir, por exemplo, no centro da cidade, ruas mais estreitas eu vou com caminhões menores num número maior. Tá? Mas o caminhãozinho tem que chegar. O que pode acontecer é eu perder a gota na metade do caminho, devido ao fato dela ser muito pequena e não conseguir transpor aquela distância necessária, e aí sim, aí teria perda da eficiência do produto. Mas a propriedade química continua a mesma? Não, continua a mesma. Tá? A princípio, é isso aí. Mais alguém? Marcelo, bom dia. Bom dia, meu irmão. Em relação ao Vortex, você comentou que ele vem criando desde do começo da asa até a ponta, certo? Sim. Se ao invés da gente tirar os bicos da ponta e instalar aquele equipamento em cima da asa, aquele que quebra essa winglet? Isso. Tá. O que você acha? E até onde, visualmente, a gente pode não acontecer problema com o Vortex? Visualmente. Tá. Ok. Duas coisas. A instalação de equipamentos na ponta da asa, que é o winglet, aquelas orelhinhas, aquilo ali nós fazemos numa aeronave de médio porte. As aeronaves maiores, por terem maior envergadura, já de início eles já trazem a barra mais para dentro. Pode olhar os air tractors que tem ali na frente, a barra já é recuada. Né? Há uma compensação. Eu perco faixa, vamos dizer assim, quando eu recuo a barra? A princípio, sim. Mas como o air tractor é uma aeronave de maior velocidade, eu tenho uma certa compensação no ganho de faixa posteriormente. Tá? Então, o winglet ele não resolve o problema, ele minimiza o problema. Tá? Porque o detalhe é o seguinte, lembra aquela figurinha que eu mostrei que as gotas descem? À medida que a gota vem descendo, o vórtice vai abrindo, ele vai aumentando de diâmetro e perdendo força. Então, o que acontece quando eu começo a lançar gotas muito fininhas aqui na ponta da asa? Ela está demorando para descer,
Lá atrás o inguilete está aumentando, já está pegando ela. O que eu poderia fazer, por exemplo, é aumentar o diâmetro das gotas, fazer com que ela desça antes. E visualmente eu detecto isso como? No olhão mesmo. O óleo está subindo, mas está voltando. E no olho, se daqui a pouco você começar a olhar aquela nuvenzinha que paira, que vai indo, diz, opa, se visualmente isso já está acontecendo, é sinal que eu já tenho reflexos antes até da minha percepção visual. Na prática faz o seguinte, vamos lá, vamos botar um espelho, vamos botar um papel e vamos contar as gotas. Se eu comecei de manhã com a regulagem X do equipamento, obtendo 80 gotas por centímetro quadrado, e às 8 da manhã começou a 60, às 8h30, 40, às 9, 30, opa, já deveria ter parado antes, ou não parado, ajustado o meu equipamento. Vou dar ao meu equipamento, a minha gota, uma nova feição, seja quimicamente, com o uso de adjuvantes, seja pelo tamanho dela, seja pela redução da altura de voo, também auxilia, porque como eu tenho a gota mais embalada no início, se eu diminuir a distância, ela desacelera um pouco mais tarde e ela já chegou, né, porque ela está mais embalada. Isso é outro recurso, quer dizer, eu tenho diversos recursos, mas tudo isso exige o quê, pessoal? Acompanhamento. Se não tiver acompanhamento, aí vai no exercício do achismo, e isso é bastante perigoso quando se trabalha com tecnologia de ponta, quando se trabalha com técnica, que nós estamos tentando levar a situação a um limite, ou seja, aumentar o nosso rendimento e a nossa deposição. Ficou respondido? Valeu, obrigado, meu irmão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Em relação ao método que o avião percorre a área, seja back-to-back ou carrossel, isso influencia de alguma forma na qualidade da aplicação? Olha, na qualidade, eu te diria que não, influencia no rendimento da pulverização. Se ele fizer em back-to-back, eu presumo que você já saiba, né, as diferenças, porque já lançou o nome técnico. Se ele fizer em back-to-back, ele tem que ter um afastamento muito grande da área para entrar na faixa lateral. E isso faz com que o avião rode muito mais em cima da área, consumindo mais tempo e mais combustível. Teoricamente, não existe diferença se você fizer adequadamente, se você está fazendo em carrossel reverso, carrossel normal, racetrack ou back-to-back. Tá? O que pode acontecer, aliás, isso é uma coisa que eu pergunto para os pilotos, vou pichar um pouquinho a resposta, é o seguinte, quando eventualmente uma lavoura riscou, marcou por algum produto, primeira coisa que eu pergunto para o piloto, qual foi o padrão de aplicação que você usou? Ah, Marcelo, não me lembro, então eu não posso te responder. Porque se ele fizer em back-to-back, as asas se encontram a cada faixa, direita com direita. E no carrossel não, elas vão num sentido só. E isso é uma questão básica para você começar a pensar o que aconteceu quando eventualmente alguma coisa não deu certo. Então, se não deu certo, o padrão de aplicação é até importante na busca da informação do porquê que aquilo aconteceu. Mas se estiver tudo correto, não é para ter diferença entre um sistema e outro. Tá? Eventualmente pode ter um sentido de vento, se o vento estiver aproado, alinhado, o piloto vai ter que abrir um pouco antes o equipamento, fechar um pouco depois, tá? Mas a grosso modo não tem muita diferença. Existe uma diferença da sobreposição? É preciso ter sobreposição na aplicação de uma passada e outra? Sim, a gente conta com a sobreposição para obter nos extremos da faixa a densidade de gota necessária. A gente conta com isso. A gente sabe de quanto é e ela vai ter que ser maior ou menor em função da densidade de gotas que eu espero. Se eu quero ter uma densidade de 80, obviamente na ponta eu tenho que utilizar um pouco mais da área de sobreposição. Tá? Se a minha densidade é menor, eu posso abrir um pouco mais a minha faixa.